Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar as ADIs 3.360 e 4.109, ambas divulgadas no dia 11 de fevereiro de 2022, portanto, nesta sexta-feira. Por que a importância? Porque o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo sobre a prisão temporária, trazendo algumas fundamentações relevantes e entendimentos consolidados que serão cobrados com certeza nas provas de 2022. Vem comigo para a gente entender então essa história. Onde está, professor, a lei de prisão temporária? Nós sabemos que a lei de prisão temporária é a lei número 7.960 de 89. Esta lei foi decorrente de uma conversão de uma medida provisória. E aí já começou as polêmicas desde lá da década de 90. É porque nós temos aquela ideia de que medidas provisórias não podem tratar de natureza processual penal. Entretanto, esta determinação constitucional só veio em 2001, através da emenda constitucional número 32. Então, à época, não teria problema essa transformação da medida provisória, esta conversão na lei. Então, pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da constitucionalidade formal. Não tem nenhum erro na origem, na criação da Lei 7.960 de 89. Então, está em plena vigência, beleza? E aí, é claro que os críticos sempre falaram muito mal da legislação, dizendo que seria uma prisão para averiguações. Afinal de contas, aqui nós estamos restringindo um direito fundamental tão somente para o complemento das investigações. Isso aqui também o Supremo Tribunal Federal rechaçou, dizendo o seguinte: olha, mesmo na prisão temporária, nós temos aqui uma espécie de prisão cautelar. Se é prisão cautelar, precisa dos requisitos cautelares, que é exatamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, de forma que não é uma prisão para averiguações, é uma prisão cuja exigência dos requisitos encontra-se imposta por lei. Nós temos aqui a necessidade também da reserva de jurisdição. O juiz não vai obrigatoriamente determinar prisões cautelares de natureza temporária sem uma análise um pouco mais profunda dos seus requisitos. De forma que também o Supremo Tribunal rechaçou essa ideia de prisões para averiguações. Em resumo, nas ADIs 3.360 e 4.109, o Supremo Tribunal Federal disse que a lei de prisão temporária é constitucional. Entretanto, é claro que o Supremo Tribunal Federal conferiu uma interpretação conforme ao artigo 1º, aos seus incisos 1, 2 e 3. Aí na tela estão os incisos 1, 2 e 3 da Lei de Prisão Temporária. E nós já aprendemos, já sabemos de que existia aqui uma corrente tradicional dizendo que o inciso 3 sempre tem que estar como requisito. Então, se é pedido uma prisão temporária contra alguém, eu tenho que ter o inciso 3. O inciso 3 é o que a doutrina chama de fumus comissi delicti. Então, o inciso 3 sempre tem que estar demonstrado que é o fumus comissi delicti, certo? Beleza. E além do inciso 3, tínhamos o entendimento tradicional que, além do inciso 3, que é sempre obrigatório, ele poderia estar conjugado ou com o inciso 1, ou seja, imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, ou com o inciso 2, que é quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários. O que decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre a história? Olha, o Supremo Tribunal Federal, nesta última data, que eu falei para vocês, que é o dia 11 de fevereiro de 2022, falou que realmente o inciso 3 tem que estar sempre em todos os pedidos. Então, é cumulativo necessariamente com o inciso 1. O Supremo foi além, portanto, dizendo que o inciso 1 também é obrigatório em todos os pedidos. Ou seja, eu posso ter um pedido de prisão temporária baseado no inciso 3 com o inciso 1. A grande questão é saber se eu posso ter um pedido de prisão temporária baseado no inciso 3 com o inciso 2 sem o inciso 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do voto da ministra Carmen Lúcia, seguido depois pela divergência do Gilmar Mendes e também pelo ministro Fachin, os 3 votos principais desse julgamento, disse que, se for pelo inciso 2,
nós temos que ter os 3 incisos, beleza? Resumo da ópera. Hoje se entende pacificamente que os incisos 3 e inciso 1 são obrigatórios. E se for pelo inciso 2, nós temos que ter os 3 incisos, certo? Então, aqui o Supremo Tribunal Federal entendeu então pela cumulatividade dos incisos, principalmente com relação a esses que estão em amarelo para vocês, que vão ter que estar em todos os casos, beleza? Então essa é a história. Aqui, gente, voltando mais um pouco, a celeuma desse julgamento é interpretar os votos da ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes e o ministro Edson Fachin. Quando você lê as notícias, você fica um pouco confuso de saber, professor, qual voto está valendo afinal? Olha, na verdade, esses 3 votos são complementares. A ministra relatora é a ministra Carmen Lúcia. Um voto brilhante, por sinal, dizendo exatamente o que eu já disse aqui para vocês, de que na prisão temporária eu preciso do fumus commissi delicti, do inciso 3, e eu preciso também em todos os casos do inciso 1, que é o periculum libertatis. A ministra disse isso. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes foi além, e no voto dele ele fala o seguinte: ministra, eu concordo contigo. Tudo que você falou, eu concordo. A minha única divergência é que eu entendo que temos que complementar, garantindo que aqueles princípios das medidas cautelares de natureza pessoal previstos no artigo 282 do CPP também devem ser observados para a prisão temporária. O ministro Gilmar Mendes, então, foi além dizendo que a necessidade e adequação do artigo 282 precisa ser observado, o princípio da contemporaneidade precisa ser observado, que é exatamente o artigo 312 e o parágrafo 2º, que trata da atualidade da prisão. E o ministro também disse que o artigo 282, parágrafo 6º, precisa estar demonstrado também no meu pedido. Então o ministro Gilmar Mendes falou o seguinte: olha, eu concordo com tudo que você disse, porém vamos além. Bora aplicar aqui os princípios gerais das cautelares pessoais. É essa a ideia do ministro, tá certo? Mas o Gilmar Mendes, ele chegou num ponto de dizer que só vai caber a prisão temporária se observados também o artigo 313 do CPP. O artigo 313 do CPP, não sei se vocês se lembram, é exatamente aquele dispositivo voltado para o cabimento da prisão preventiva. O inciso 1 fala que vai caber prisão preventiva para crimes acima de 4 anos. O inciso 2 fala que vai caber prisão preventiva para reincidentes e o inciso 3 para as pessoas vulneráveis. E o Gilmar Mendes disse isso, que além da Lei 7.960 de 89, eu teria que observar então os requisitos restritivos para a prisão preventiva do artigo 313. Essa é a história. Mas aí, o Edson Fachin falou o seguinte: Gilmar Mendes, eu concordo com o que você disse, porém em parte. Ou seja, o Edson Fachin concorda com a Carmen Lúcia e concorda em parte com o Gilmar Mendes, retirando tão somente a história do artigo 313. O ministro Edson Fachin falou então o seguinte: Gilmar Mendes, eu vou aqui proferir um voto, mas neste voto eu vou retirar o artigo 313, porque eu entendo que o artigo 313 é voltado para a prisão preventiva. Mas, realmente, aquelas regras das cautelares gerais lá do artigo 282, concordo com vocês. Resumo da ópera, gente. Esses 3 ministros proferiram votos complementares. E se você analisar o que está valendo para estudo, para concurso, na minha opinião, eu leria do Edson Fachin. Porque do Edson Fachin foi a reunião do pensamento da Carmen Lúcia, do ministro Gilmar Mendes, e aí chegou a esta conclusão, tá certo? E aqui, só para finalizar o nosso tópico, aqui eu transferi ipsiliteres o que escreveu o ministro Edson Fachin. Aqui, então, abro aspas. Ante o exposto, acompanho com ressalvas a divergência inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes para fixar o entendimento de que a decretação da prisão temporária autoriza-se quando cumulativamente. Então, pessoal, isso aqui é o que está valendo para concurso. Esses 5 itens que eu estou mostrando para vocês aqui é o que está valendo para concurso. Item 1. Só vai caber prisão temporária, então. Isso aqui, todos votaram nesse sentido, tá certo? Na verdade, a maioria votou nesse sentido, portanto, é o que está valendo hoje no Supremo. Só vai caber a prisão temporária 1, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, que é o periculum libertatis,
constatada a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa. Ou seja, o mero fato de o representado não possuir residência fixa não justifica a prisão. Lembrando que se for pelo inciso 2, você pode até pedir a prisão temporária, desde que tenham-se também os incisos 1 e incisos 3, que são sempre obrigatórios. Item 2. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 89, que é o Fumus Commissi Delicti, vedada a analogia e interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo. Item 3. For justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida, ou seja, gente, é o princípio da contemporaneidade aplicada às prisões temporárias. Isso é interessantíssimo, é novidade, tá certo? Por mais que a gente já venha falado em aula e eu já venha falado para vocês que, no meu entendimento, por exemplo, isso aqui a gente tem que aplicar mesmo. E no item 4, a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias dos fatos e às condições pessoais do indiciado, que é o artigo 282, e o 5, que é não for suficiente a posição de medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, está dizendo o seguinte, só vai caber a medida cautelar da prisão temporária como última ratio, se eu não conseguir, por exemplo, aplicar uma medida cautelar diversa da prisão que seja menos restritiva que a prisão temporária. Beleza? Esta é minha contribuição para vocês, senhores e senhoras. Tenho certeza que é um julgado que vai cair em muitas provas de processo penal. Espero ter contribuído. Se gostou aí, curte o nosso vídeo, que eu vou disponibilizar daqui a pouco também no YouTube. Bons estudos e que venham muitas aprovações.